Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a segurança na hora de guardar, conservar e requentar o arroz nosso do dia a dia. Muitas pessoas estão muito preocupadas com isso, porque tem muitos casos na mídia aparecendo aí de pessoas que passam mal, têm problemas sérios, até mesmo pessoas que faleceram porque consumiram arroz contaminado. E isso está gerando uma grande angústia nas pessoas. Então, me perguntando, Patrícia, como é que eu faço da maneira correta? Posso guardar? Tem que consumir tudo na hora? Eu vou te explicar aqui. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aí aproveita também e dá um pulinho no Instagram e me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos falar mais dessa questão, como eu te falei. Tem muita notícia aí na mídia, muita coisa rolando nas redes sociais, de pessoas preocupadas com essa questão de esquentar o arroz, principalmente no Oriente. Tiveram alguns casos de pessoas que comeram arroz mal requentado ou que ficou muito tempo exposto, eu vou te explicar mais sobre isso, e tiveram problemas de saúde sérios, vindo até mesmo a ter falecimento, que dizem na internet que tem. E as pessoas estão preocupadas com isso, porque, gente, quem é que não faz um arroz e guarda para comer depois, né? É muito difícil você fazer a quantidade exata de arroz e não dá pra gente desperdiçar a comida hoje em dia, né? Não dá pra gente pegar a sobra e jogar no lixo. Isso é horrível, porque não só para o nosso bolso, tantas pessoas passando fome, o planeta, né? Jogar fora alimento não dá certo. Então, vou te falar aqui quais são as questões para você levar em consideração na hora de armazenar e requentar o seu arroz do dia a dia. Realmente, o arroz tem um perigo da proliferação bacteriana. Tem uma bactéria que vive lá no arroz cru, a Bacillus cereus, que ela realmente pode crescer e pode trazer problemas, intercorrências. Normalmente, quando você tem uma intoxicação pelo Bacillus cereus, você pode ter náuseas, vômito, diarreia, como se fosse uma infecção intestinal. E essas bactérias têm uma temperatura alvo de crescimento que é perigosa, porque ela fica em torno lá dos 20 graus até os 60, mais ou menos. Então, para você ter segurança de que não vai crescer essa bactéria, o ideal é que o alimento que você preparou esteja abaixo de 20, ou seja, na geladeira, ou acima de 60, para você ter, enfim, né, certeza que matou qualquer tipo de bactéria que porventura estivesse viva ali. Então, o primeiro ponto é você cozinhar bem o seu arroz. Isso aí todo mundo já faz, né? Porque ninguém come arroz cru, arroz duro. Ninguém merece, além de ser duro, ruim para os dentes, é complicado mesmo, né? Em termos de você comer, digestibilidade, bactéria. Então, depois que o arroz está bem cozidinho, o ideal é que a gente tire ele dessa zona de crescimento que favorece o crescimento dessas bactérias. Então, a primeira coisa que você vai fazer para garantir que vai evitar o crescimento dessas e outras bactérias, né? Falei aqui só de uma, mas claro que existem várias outras que podem crescer, até mesmo que não são naturalmente presentes no arroz, mas que podem acontecer por contaminação cruzada, né? A gente sabe que, principalmente cozinha de casa, às vezes as pessoas apoia a faca numa tábua que cortou outra coisa e mexe a panela, sabe? Então pode contaminar. Cuidado com isso, usa sempre os mesmos utensílios para fazer os mesmos alimentos, né? Uma panela, uma colher para fazer o arroz, uma para o frango, outra para cortar os legumes que estão crus. Tem vídeos aqui no canal falando mais sobre segurança alimentar também, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, o seu arroz ficou pronto? Guarda ele, resfria, porque tem gente que faz o arroz no almoço e deixa ele até de noite em cima do fogão. Aí tem gente que brinca, eu sobrevivi, minha mãe fez isso sempre na minha infância, eu tô aqui. Tudo bem, você deu sorte, mas pode ser que não dê, né? Então o ideal mesmo é que a gente guarde assim que terminou de ficar pronto. Você já meio que observa quanto todo mundo deve comer, porciona, espalha ele num outro pote, né? Bota num pote que você possa levar pra geladeira e já leva pra gelar. O ideal é que tenha esse choque térmico. Porque tem gente que fala assim, eu não quero botar esse pote quente na minha geladeira que estraga a minha geladeira. Primeiro que isso não é verdade, as geladeiras já foram feitas para conseguir suportar isso. Segundo que se você espera o arroz chegar na temperatura ok para a geladeira, é a mesma temperatura da bactéria. Então já vão estar crescendo ali micro-organismos patógenos, possivelmente. Então esse é o cuidado a se ter, choque térmico e resfriar rapidinho. Você também pode optar por congelar. E aí melhor ainda, porque você já bota num pote e leva para o freezer. Choque térmico vai ser ainda mais abrupto. E se você estiver preocupado, né? Vou botar uma coisa quente no meu freezer, pode descongelar. Você leva para a geladeira, bota depois no freezer. Quando ele já estiver geladinho, bota no freezer e congela. E aí esse arroz pode durar até 3 meses depois de pronto. Só você ir descongelando conforme for precisar para utilizar no dia a dia. Inclusive, esse arroz que a gente cozinha
esfria e depois esquenta, tem um amido mais resistente, que é mais interessante para nossa saúde. Tem até vídeo falando aqui no canal e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Então, eu te falei, né, que esses casos de contaminação de fato podem acontecer. Muitas vezes as repercussões acabam sendo mais localizadas no trato digestivo, né, enjoo, vômito, náusea, dor abdominal, às vezes febre. Isso já é mais complicado. Existem casos em que as pessoas podem ter problemas mais graves. Teve até um caso na China, se não me engano, no Oriente, 2011, que 6 pessoas faleceram porque trabalhavam numa fábrica e aquele arroz que tinha sido feito ficou 12 horas em temperatura ambiente. E a gente também não sabe o que tinha ali além do arroz, né? Eu não tenho acesso a isso, não sei exatamente se era um arroz puro, se era um arroz com algum outro vegetal que estava contaminado, algum outro tipo de carne contaminada, que aí, foi o que eu te falei, né? O pool de bactéria, ele cresce, né? Fungos, enfim, outros micro-organismos, a gente não sabe o que cresceu ali, mas esse caso é um caso que veiculou muito na mídia e serviu para dar um pouco de medo com relação a isso. Então, foi o que eu te falei, evite deixar o arroz em temperatura ambiente, porque você já minimiza o risco de bactérias crescerem ali. Principalmente se você ferveu o arroz, cozinhou com água e depois resfriou, a chance de ter bactéria ali é muito menor. Existem esses fatores de risco, né? O tempo que ele fica, né, exposto na temperatura ambiente, a contaminação cruzada e o requentar o arroz. Esse é um outro ponto muito importante, porque quando você vai esquentar o arroz, a gente opta por esquentar no micro-ondas, porque é prático, não suja a panela. Mas lembra que o micro-ondas não aquece por igual. Então, o ideal mesmo é que você tentasse esquentar na panela. E aí, para você fazer isso, você pode botar numa panelinha mesmo, botar um pouquinho d'água, esperar ele, né, enfim, ficar fervendo ali. Aquela água vai evaporar, bota a tampa fechada. Não precisa botar um rio de água, 2 dedinhos de água ali, para aquele vapor subir, esquentar bem por igual, até você ver que ferveu, sabe? Que ficou bem, bem quente. E que aí também, da mesma forma, se alguma bactéria cresceu, você inativa elas também ali na cocção. O ideal é que essa temperatura depois esteja acima de 60 graus, né? Pelo menos, idealmente acima de 70, para garantir que o arroz vai estar sem nenhum tipo de crescimento bacteriano, algum tipo de agente patológico presente nele. Uma dica legal também é que se você quiser, na hora de requentar o seu arroz, você pode botar um pouquinho de caldo para ficar com um saborzinho gostoso diferente. Muda a cara do arroz do dia a dia. Então você pode botar um pouco de caldo de legumes, caldo de frango, caldo de carne, para, né, acrescentar mais sabor e tirar aquela cara do arroz requentado, que muita gente reclama. O ideal mesmo é que você utilize um caldo caseiro, né? Não é para você acrescentar cubinho, nem pozinho. Caldo que sobrou de uma carne assada, de um peixe, de um frango, de uns vegetais, você pode ir guardando naqueles cubinhos de gelo e aí depois você bota ali que fica super gostoso também e enriquece mais o seu arroz. É importante também você evitar reaquecer várias vezes o arroz, como qualquer outro alimento que a gente consome depois de pronto, depois que você descongelou ou tirou da geladeira. Aí sim, se você não consumir, o ideal é que você despreze, né? Porque ficar toda hora esquenta, esfria o arroz, muda a textura, muda o aspecto e também pode favorecer mais o crescimento bacteriano. Outro ponto importante para se considerar são as pessoas com o sistema imunológico comprometido. Então, pessoas idosas, gestantes, crianças pequenas, pessoas que têm algum problema, né, com relação ao sistema imunológico estar mais baixo, comprometido, estão fazendo algum tratamento, terapia que está abaixando o sistema imunológico, podem ficar mais propensas à contaminação. Então, nesses casos, o ideal mesmo é que a pessoa tente consumir o arroz fresco, preparado na hora, sempre que possível, ou tomando o máximo de cuidado na hora de guardar, congelar e depois na hora de requentar, preferencialmente sempre usando a comida sempre fresca. Cuidado também, né, se você tá falando de um arroz puro, branco, simples, ou de um risoto, um arroz misturado, um mexido, porque aí você já coloca outras coisas. Tem gente que bota frutos do mar, tem gente que bota carne de porco, tem gente que bota ovo. E aí você tem que ver se esses outros ingredientes também tiveram, né, um certo cuidado na hora de gelar. E se você conseguiu esquentar bem todo o arroz. E se eles ficam seguros depois. Porque a gente sabe que principalmente frutos do mar estragam com muita facilidade. Então, sobrou aquele risoto ali na mesa que ficou, você comendo com as pessoas, horas, horas. E aí depois você guardar, provavelmente o risco de aquilo apodrecer ou estragar é muito maior do que se fosse um arroz puro. Então, na mesma ideia, o ideal é que se você for guardar para depois, já guarda direto na geladeira, não leva para a mesa e fica esperando não que sobrou da panela que ninguém comeu ou da travessa. Já guarda logo e se for necessário você esquenta para você não perder o alimento. Lembra que eu tenho vídeos aqui no canal falando como preparar o arroz para extrair mais benefícios, como preparar o feijão de todo dia,
para também ter mais benefício e mais praticidade no dia a dia, eu vou deixar isso daqui embaixo na descrição. Lembra de deixar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa dessa informação. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!